A Bayer, multinacional, Bayer, foi multada em R$580 mil por direcionar uma publicidade a um remédio infantil. O PROCON do Mato Grosso considerou a propaganda da Bayer abusiva. A marca da vitamina C vendida com personagens aí de universo das crianças. Assim, ela não podia identificar o remédio de maneira fácil e imediata. A empresa apresentou recurso, mas acabou pagando a multa com desconto. Ela é pobrezinha, ela pagou com desconto. O presidente da Fiesp, Federação das Instituições de São Paulo, Paulo Scaff, afirmou que criminalizar o não pagamento do imposto chamado ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e aplicar pena de prisão para quem não pagar é uma ameaça desnecessária ao empresariado. Por que ele falou isso? Porque o Supremo considerou crime cobrar ICMS do consumidor, somos nós que pagamos, e não repassa para o governo. Conosco é Eduardo Natal, especialista em direito tributário, gentilmente nos atendendo. Eduardo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Prazer é meu. Eduardo, procede então essa crítica feita pelo Paulo Scaff? Eu entendo que sim. O ICMS é um tributo que não é novo. Nós temos no Brasil esse tributo já há algumas décadas e essa criminalização ela só veio à baila agora, em 2019. E considerando que o tributo ele é um tributo próprio das empresas, e aí deve-se fazer algumas diferenciações entre tributos que são diretamente recolhidos pela empresa ou pelo empresário e tributos que são pagos em nome de outras pessoas, de terceiros, e que transitam pela empresa. No caso desse ICMS, que é o ICMS que nós tributaristas chamamos de ICMS próprio, feito pela própria apuração da empresa, eu entendo que criminalizar essa conduta é um exagero e é trazer, criar mais uma forma de execução fiscal para o empresário que vem muito combalido nos últimos anos, principalmente e possivelmente o pequeno empresário. Então, neste sentido, eu acho que não deveria ser tomada essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, Eduardo, estou perguntando como leigo, que também não entendo bem. Agora, quando eu compro o produto, já está lá embutido o imposto, o ICMS. Ou seja, sem dúvida. Eu já paguei o ICMS. Não era o caso dele transferir essa grana lá para o governo? Eu acho que sim. Evidentemente que o tributo, não só o ICMS, se nós considerarmos se nós cotejarmos todos os custos de uma empresa ou de uma pessoa jurídica, nós vamos perceber que todos os tributos, de uma certa forma, estão incluídos naquele preço final. Sem dúvida alguma, o ICMS é um tributo que ele é destacado diretamente ao contribuinte, ao consumidor final, tá certo? Não só esse, como outros. Porém, o Estado sempre teve o devido processo legal para poder cobrar o ICMS eventualmente não pago. O que há que se diferenciar, Heródoto, é a sonegação dolosa, aquele empresário que deixa de recolher o tributo por algum tipo de manobra para exatamente lesar o fisco, e tem também, mas por outro lado, o empresário que, por uma série de questões financeiras de momento, ele não quer dolosamente lesar o fisco. Ele apenas não conseguiu pagar o tributo no período de apuração correto, procurará, obviamente, e por dever legal, se reorganizar para poder pagar. Inclusive, porque existem outras formas de pagamento, como, por exemplo, o parcelamento. Agora, ele não tendo condições de pagar, sabe que deve, não pode pagar, ele pode imediatamente comunicar ao fisco e tentar fazer um acordo? Então, ele pode. Agora, não apenas o acordo. Veja, o caso em que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a criminalização é exatamente o caso em que o contribuinte que não conseguiu pagar declarou o débito ao fisco.
Tá certo? Então, ele fez a declaração, portanto, ele não tinha o intuito de sonegar. Ele não recebeu um valor do seu cliente e nada declarou ao fisco. Pelo contrário, ele recebeu, ele declarou esse valor ao fisco por meio de declarações oficiais, porém, ele não teve, naquele momento, condição de honrar com este pagamento. Não é a melhor conduta, sem dúvida alguma, mas não acho que seja uma conduta de criminalização. Eduardo, tem alguma semelhança com a parte patronal da Previdência Social, do INSS? Que o empresário... Deixa eu só completar a pergunta. Claro. Perdão. Eu tenho dificuldade. Que é o seguinte, ele recolhe, vai lá, e ele, então, teria que repassar essa parte lá para a Previdência Social. Mas já não existe aí uma criminalização por apropriação indébita? Existe, mas eu acredito que aí está o ponto fundamental que deve ser dirimido. No caso do recolhimento do tributo em nome do empregado, este tributo é descontado do salário do empregado para que o seu empregador recolha aos cofres públicos. Típico caso de apropriação indébita. Esse dinheiro já não era seu na origem. Desde o momento em que ele efetivaria o pagamento do salário, esse dinheiro foi retido, uma parte, tá certo, do salário, para pagar o imposto ao fisco, ou a essa contribuição. No caso do ICMS, que nós estamos tratando aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu de forma similar. Ele entende que este tributo ICM, como ele vai para o Estado, né, ou para cada um dos estados que são competentes para receberem este valor, não seria um valor do empresário, mas do Estado. Então, é por essa razão, por essa analogia, se é que podemos dizer, ou por essa interpretação, é que se definiu que o não recolhimento do ICMS próprio, ele deveria criminalizar o empresário. Porém, Heródoto, se você me permitir, claro, eu gostaria de fazer até um comentário com relação a um outro tipo de ICMS que existe, talvez os empresários devam estar mais habituados, que é a substituição tributária. A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação que os estados criaram já há algumas décadas, em que um empresário de uma parte da cadeia produtiva recolheria todo o ICMS de toda a cadeia produtiva. Entendo. Portanto, ao não recolher essa substituição tributária, que é um ICMS que não implica apenas no próprio ICMS do empresário, mas de outras pessoas da cadeia, esse poderia sim gerar a apropriação indébita. Já este aqui, que é o ICMS recentemente julgado, é o ICMS próprio, é aquele que é apurado pelo próprio contribuinte em nome próprio e recolhido em nome próprio e não em nome de terceiro. Perfeito. Ficou muito claro. Eduardo, muito grato pela gentileza, ficou muito claro, muito didático para eu entender. Muito obrigado. Tá ótimo. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos. Graças, muito obrigado. Doutor Eduardo Natal, especialista em Direito Tributário. Está aí uma explicação bastante fácil, didática, para a gente poder entender. E aí você forma a opinião se o Supremo Tribunal Federal acertou ou errou ao criminalizar a não pagamento do ICMS. Por você. Dá para a gente entender e dá para a gente formar opinião em cima do que foi dito aí. Ok? Daqui para frente é por sua conta, como sempre.